Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre Medicina dos Horrores da Lindsay Fitzharris, que é um livro que vai contar mais ou menos a história do Joseph Lister, que é o homem que revolucionou o apavorante mundo da medicina do século XIX. Por quê? No século XIX e um pouco antes aí do século XIX não havia anestesia. A maioria das pessoas que se submetia à cirurgia era para amputação. Os cirurgiões não eram considerados médicos. As cirurgias eram feitas em anfiteatros, onde o corpo da pessoa estava ali e ficava um monte de gente em volta. E os utensílios utilizados, tanto as facas, as serras, as pinças, às vezes até a faixa que enrolava o ferimento, era reutilizado um atrás do outro. Não havia limpeza, não havia asepsia desses materiais, não havia esterilização, nem se pensava nisso, nem na época do Lister assim ainda era dito, né, essa palavra era dita, era conhecida a esterilização. Eles não sabiam exatamente de onde vinham as infecções. Vamos lembrar que também não existia ainda o antibiótico, né? A penicilina que foi criada aí, né? Aliás, foi até uma, como é que se diz? Foi por acaso, né? Que foi criada, descoberta ou criada, enfim, defina. Para começar, a medicina nessa época, com relação principalmente à cirurgia, era muito louca, né? Por quê? Como eu disse, a maioria das pessoas que se submetiam a cirurgias era para amputação. Basicamente era isso, a maioria delas. Então, o cirurgião era visto meio que como um açougueiro mesmo, um cara que fazia procedimentos braçais. Qual era o melhor cirurgião da época? Era o cara que conseguia cortar rápido e fechar rápido o ferimento. Porque, como eu disse, não tinha anestesia, as pessoas eram seguradas, né? Elas eram assim, não eram nem dopadas, para se ter uma ideia. A pessoa fazia acordada e não havia nenhum método de limpeza do local. Nem assim, tanto que o cirurgião que tem a faca mais ensanguentada é o cara que trabalha mais, é o cara que é mais eficiente, sabe? Essas coisas é muito louco. Então vamos lá, a gente vai começar o livro num desses anfiteatros, né? É um livro meio romanceado, assim. Ele é não ficção, mas a gente sente um pouco... É uma coisa que eu não gosto muito, eu não vou falar que eu gostei da escrita desse livro, eu gostei desse livro mais pelo conteúdo que ele traz do que pela forma de escrita, porque ele me incomodou da forma que aquele livro do Churchill me incomodou e eu parei de ler. Sabe aquelas coisas, tudo bem, ele pegou de uma carta que fulano escreveu para fulano que não gostava de tomate, sei lá. Aí ela fala, porque o vermelho do tomate não era agradável para... Sabe, tipo, quando a pessoa, ao invés de contar o fato, dá aquela floreada demais. Então, algumas partes desse livro são assim, eu não gostei muito. Mas com relação ao conteúdo, aí sim eu gostei bastante, né? Porque eu sou bem curiosa com relação aos procedimentos, né? Essas coisas, como que foi a evolução da medicina, a evolução do tratamento das pessoas, sei lá, eu gosto disso. E assim também, eu gosto de história em geral, de conhecer como que a gente fazia antes, né? Tem até um livro aí, Como Fazíamos Antes, que é bem legal. Minha mãe aí já deu de presente para Deus e o mundo, e é um livro muito legal, porque realmente, assim, conhecendo a nossa história, a gente acaba se conhecendo e tentando não cometer os mesmos erros, né? Então vamos lá. Como eu disse, tem todas essas curiosidades sobre a medicina. O hospital, ele era sujo. Os caras não imaginavam, nossa, por que será que as pessoas ficam com infecção? Sei lá, a gente usa o mesmo pano para limpar um corte na barriga e um corte na perna de pessoas diferentes. Nossa, por que será? Assim, coisas de não lavar lençóis para trocar de um paciente para o outro. O cara que tirava os insetos dos colchões do hospital ganhava mais do que o cirurgião. A gente já atualmente imagina o hospital um lugar limpo, branco, imaculado, até silencioso em algumas partes, né, nos quartos. Aqui a gente vai estar nesse anfiteatro onde tem várias pessoas debruçadas sobre uma pessoa que vai, né, fazer uma cirurgia.
E a gente começa a ver o começo da utilização do, não é clorofórmio, mas é algo do tipo que a pessoa cheira e desmaia. Eles estão começando a usar alguns sedativos para a pessoa pelo menos fazer a amputação, né, inconsciente. E a gente vê aí uma cirurgia de sucesso, que o cara não ficou esperneando, ou que as pessoas tiveram que segurar, ou que ele entrou em choque, também tem essa, né? Imagina quantas pessoas cardíacas não faleceram na mesa quando tiveram suas pernas amputadas. Fora isso ainda, depois da pessoa ser amputada, ainda tinha o pós-cirúrgico, porque como eles não tinham a menor higiene, muitas pessoas morriam depois da cirurgia. Mesmo que o cara fosse bom, cortasse a perna, ligasse bonitinho para não ter sangramento, mesmo assim corria-se o risco da infecção. A infecção era o que mais matava na época das cirurgias, né, desse tipo de cirurgia. A gente está ali num princípio entre sedar os pacientes, o que já é um pouco mais humano, né, e aí depois a gente vai ter essa parte de também asepsia. Então o que que fez o Lister? A gente acompanha o Lister, que tentou até sair da medicina, né? Ele até, uma época da vida dele, ele ficou meio em dúvida, assim. Você vê que o cara tinha também esse lance da religião, então ele estava em dúvida se ele ia continuar sendo médico ou não, porque ele não conseguia. Primeiro, ele ia, né, nos anfiteatros e aí via, nossa, quanto sofrimento, né? E depois, depois que ele decidiu ainda ser o cirurgião, ele operava as pessoas e as pessoas morriam. Ele resolvia um problema e depois aparecia outro, né, no pós-cirúrgico. Ele sempre buscou soluções para que as pessoas não morriam depois, para que não sofressem infecções. Porque assim, é muito louco que agora, sim, ó, a gente tem todo esse conhecimento da medicina, mas, por exemplo, o Lister usava, o pai dele mexia com lentes e tal, então ele era familiarizado com microscópios. E o pessoal, o cirurgião, falava, meu, pra que microscópio, sabe? Você fica aí vendo, pra que isso? Tá tudo ali na vista. É um acompanhamento da especialização da medicina também, né? Na época eles também tiravam tumores, mas também, mesmo que isso fosse um sucesso, a retirada do tumor físico, eles não entendiam como que as pessoas ficavam doentes depois, ou por que o curativo às vezes não melhorava, começava a ficar infeccionado e não conseguia combater a infecção. É um aprofundamento aí na história da medicina nessa parte aí de asepsia e conhecimento dos bichinhos microscópicos também, porque eles não acreditavam que nem que ia fazer diferença, sabe? Olhar uma célula, nem, né, não tinha nem essa concepção de célula, mas sabe, é uma coisa assim, muito medicina engatinhando, né? É louco, pra mim é um choque porque já fez o mapeamento do DNA humano e aí a gente vê que, né, no século XIX, que não tá tão longe assim. Tem um lance aqui também, que acredito que atualmente aconteça em outra escala, que é meio que um lado, uma parte, um grupo da medicina desacreditar do outro, né? Porque o Lister fez um método aí de asepsia que diminuía o número de inflamações e, consequentemente, de mortes, né, do pós-operatório, só que era um protocolo assim bem rígido a ser seguido. E aí, quando ele publicou isso, nossa, teve médico que condenou, que falou que não dava certo, que tentou, mas eles não falavam que tentavam parcialmente, ou não falavam que eles estavam querendo, né, lançar o seu próprio método. Então, assim, esse lance do poder mesmo, né, de criar uma coisa ou outra. Então, enfim, loucura esse livro. Como eu disse, assim, não gostei da forma da escrita, mas com relação aos fatos, eu achei bem legal. Tem uma parte aqui que começa a ficar meio chatinha, mas eu acho que vale pelo conteúdo, assim. A história do Lister em específico também é bem interessante, né? A gente tem uma meia biografia dele aqui, então eu achei bem legal esse livro, eu recomendo, mas saiba que tem essas, eu não sei se é romantizada, né, dos fatos, que eu não achei tão legal. Mas esse lance, assim, da medicina bruta, aí eu achei legal, e de como foi evoluindo aos pouquinhos. Então agora, se você tiver algum livro aí que fale um pouco sobre a evolução da medicina, século XIX e XX, pode passar para mim também, que eu sou muito curiosa nesse assunto. E é isso então, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.